Evangelho, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva de volta para o 23º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos entrega a segunda parte do discurso de advertência do Senhor aos fariseus e escribas, o chamado discurso das 7 maldições, onde hoje ouvimos as últimas proferidas pelo Senhor em relação aos mestres da lei e escribas. Bom, antes de mais nada, é importante entendermos que essas palavras do Senhor maldizem a conduta e a escolha de vida feita por eles, em ato de explícita desaprovação. Mas, ao proclamar isso, o Senhor o faz para chamá-los à conversão. Jesus não está antecipando a sentença de condenação eterna deles. Às vezes a gente pode ter essa impressão que é equívoca, mas está deixando claro que a forma como vivem, o estilo de vida que estão escolhendo e as decisões que tomam, leva-os a essa conclusão. Leva-os a esse desfecho, a completarem as obras de oposição a Deus e dessa forma terminarem no dia do juízo, sendo julgados e lançados para longe da presença do próprio Deus. Então tratam-se de palavras realmente duras e Jesus usa uma expressão muito característica, chamando-os de hipócritas. Em outras palavras, chamando-os a deixar de serem artistas, ou seja, de encenarem uma vida. Se nós ouvimos e acompanhamos cada uma das afirmações, peguemos aqui o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, o Senhor condena a dissimulação, condena essa representação artística, esse fazer parecer algo, mas ter uma segunda intenção dentro de si. Parecem ou demonstram obedecer a Deus, mas na verdade obedecem a eles próprios. E o Senhor, que vê no escondido, sabe disso. Ainda que se façam não notar aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, serão sempre notados. E ao lançar luz sobre essa verdade, que muito deve ter incomodado a cada um deles, e com certeza foi extremamente dolorosa de se ouvir, o Senhor assim o fez em favor da salvação deles. Como já tivemos a chance de partilhar em outros momentos, Deus às vezes age com mão pesada e bate forte para ver se a gente acorda, porque diante da situação em que entramos, se não for com igual intensidade
a admoestação ou o chamado de Deus, o puxão de orelha dele, dificilmente a gente acorda e se emenda. Então as palavras duras de Jesus acompanham a proporção da dureza do coração de seus interlocutores. A forte luz espiritual que o Senhor lança sobre a verdade de cada um deles é capaz de cegar e fazer doer fortemente os olhos da alma, mas isso é para que possa advir a cura e para que eles possam se emendar. Não é possível levar o outro ao caminho da conversão sem passar pelo crivo do fogo da verdade. O Senhor não nos leva num caminho de conversão aparente, um caminho de conversão com uma gradualidade onde a perversão e a maldade são aceitáveis. O Senhor, quando nos leva num caminho de conversão, Ele nos endireita. Lembremos da expressão de São João Batista: preparai e endireitai os caminhos do Senhor. Existe um empenho e um sacrifício corretivo de suor, de muito trabalho, para poder recebermos a chegada do Senhor. Então, endireitai os caminhos, aplainai os caminhos, são todas expressões que a Sagrada Escritura usa que evidenciam o empenho que precisa ser feito e o compromisso de mudança que precisa ser admitido. Não é apenas dê uma arrumada no caminho. Não, endireitai, aplainai, é algo muito mais intenso. Assim como a experiência de conversão. Para seguirmos Cristo, é preciso que haja uma mudança de mentalidade e o Senhor nos aponta onde a nossa mentalidade, nossos gestos, nosso modo de agir, nosso modo de pensar, enfim, se encontram ainda em disparidade com aquilo que o Senhor nos propõe. E o primeiro passo é o passo de conversão. Hoje, a Igreja celebra a memória de 2 santos que deixaram textos excelentes para nós. O primeiro, um outro rei, um outro monarca, que é São Luís, rei de França, que deixou uma carta, a exemplo de Santo Estevão da Hungria, para seu filho, que deveria assumir o trono, e diz para ele com muita clareza como é importante perseverar no caminho de conversão e saber, ao longo da vida, fazer as boas escolhas, ou seja, aquelas que nos asseguram a comunhão com Deus. As boas escolhas da minha vida quais são, Padre? Aquelas que asseguram a minha comunhão com Deus e com meu irmão e irmã. Então, tudo aquilo que me leva, todas aquelas escolhas que me levam a celebrar e a viver a comunhão com Deus e com o próximo, conforme nos ensina o Senhor no Evangelho, são boas escolhas. Esse é o elemento que não pode faltar na hora de discernir entre uma escolha, uma postura e outra. Também temos hoje a memória de São José de Calazans, presbítero e educador. Ele trabalhou com a educação, fundou uma congregação para a educação dos jovens abandonados do período do 1500, início do 1600. Sofreu muito, era um homem muito bom, sofreu muito na mão de seus próprios companheiros e confrades. E deu um testemunho de grande temor a Deus e de confiança no Senhor. E ele nos fala com clareza, por exemplo, o que não pode faltar se queremos e se nos comprometemos como educadores a conduzir os jovens no caminho da vida. E, obviamente, não pode faltar os valores cristãos se queremos educar o jovem a viver de maneira mais intensa e perfeita as próprias virtudes humanas, que, iluminadas pela fé, alcançam o seu grau de excelência. Não por qualquer fé, mas pela fé cristã.
pela fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, no texto de hoje, nos apresenta uma parte dessa referência. O texto é muito maior, o padre pegou só um pedacinho que nos ajuda a perceber isso. Então, o chamado do Senhor hoje no Evangelho para nós, com muita clareza, é esse chamado a abandonarmos um modo de pensar e de entender a vida para vivermos conforme o Senhor nos ensina. Muitas vezes tentamos essa via de meio. Como assim? Melhorar até certo ponto. Vivermos um esforço e uma fadiga até uma certa exigência. E depois tentarmos, mais ou menos, ponderar entre o ainda não tão tudo assim e a vergonha do não ter feito nada. Então ficamos naquela via de meio. Aceitamos mudar algumas coisas, mas ao mesmo tempo sem força e decisão interior para escolher tudo. Escolhemos uma parte e a outra parte vamos deixando e começamos a nos habituar, começamos a habituar o nosso coração então a aceitar essa situação estranha, como se desde que as pessoas percebam que as coisas estão andando bem, está ótimo. Já é suficiente para que eu me sinta próximo a Deus. Mas e no íntimo do seu coração? Deus vê o íntimo do seu coração. E como é que isso acontece ali? E aí nós olhamos o testemunho dos nossos irmãos, como olhamos o de Santa Rosa de Lima, como olhamos o de São Bernardo recentemente, como olhamos hoje o testemunho de São Luís, que ensina seu filho a caminhar na fé, e vemos que os nossos irmãos santos sempre escolheram e se empenharam em entregar tudo. Ontem São João Crisóstomo falava para a gente a respeito do testemunho dos apóstolos e dizia que os escritores eclesiásticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum momento escondem a fragilidade dos apóstolos e falam dela, mas ao mesmo tempo mostram com tanta clareza o quanto esses homens de simples pescadores e humildes aldeães percorreram o mundo inteiro anunciando o Evangelho e marcam para a gente também com muita clareza que decisivo foi a prontidão do coração. Um coração que derrapou muitas vezes, um coração que teve seus altos e baixos, mas um coração que, mesmo diante de todas as oscilações, em nenhum momento quis perder a prontidão de responder a Deus e a defendeu continuamente. Dessa forma não se tornou hipócrita, ou seja, não aceitou a condição de dissimular, ou seja, não aceitou a ideia de desejar algo, mas se contentar com o modo como se vive distante daquilo, desde que para os outros pareça ser suficientemente bom. E com isso, Deus deixaria de estar ao centro do seu agir. E ao centro do agir entra agora a boa imagem de si mesmo. E dessa forma perderiam a prontidão na resposta. A prontidão no responder a Cristo, isso nós vemos no testemunho de São Pedro continuamente, todas as vezes em que ele fala em nome dos apóstolos, é sempre uma resposta pronta. Isso demonstra o quanto o coração, apesar das contradições, em nenhum momento desistiu de buscar e de colocar a Cristo ao centro e de se orientar sempre na direção daquela verdade última e primeira que é o Senhor e o seu ensinamento. E se haviam ainda as contradições, era para a maior glória do nome do Senhor, pelo triunfo da fé, pelo triunfo das virtudes que se consolidariam à luz da fé, cancelando definitivamente aquelas
contradições ao longo da vida. E desse modo, não precipitaram na condenação que Jesus hoje faz, dirigida aos fariseus. Às vezes a gente observa no nosso irmão os seus momentos de contradição e logo nos apressamos em chamá-los de hipócrita como uma forma de realização de justiça, e às vezes até dizemos que isso é para o bem do outro, né? Incrível. Quando na verdade não é dessa forma que o Senhor se refere à hipocrisia, mas a esse não mais ter Deus ao centro, mas ter a boa imagem de si mesmo ao centro e aceitar a ideia de que parecer seguir a Deus é algo bom e que continuar seguindo a si mesmo e os próprios interesses, desde que os outros não saibam, está também bom. As duas realidades acabam dando as mãos. Enquanto a inquietação do coração do cristão é aquela por sempre perseguir prontamente o que o Senhor propõe. E todas as vezes e quantas vezes for necessário, pedir perdão, se confiar à misericórdia e se levantar novamente para perseguir o que? O que o Senhor nos propõe. Um coração único e indivisível, unido ao coração de Jesus. Perseguir isso a minha vida inteira, levando comigo os momentos de contradição, mas que me acompanham para afirmar o triunfo de Cristo. E não para levar-me a acomodar-me a uma ideia da vida por mim e para mim, e não mais com a centralidade em Cristo. Então ouçamos agora as palavras do rei São Luís a seu filho, orientando a respeito da vida cristã. Olha que bonito, meus irmãos. Meu filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, pois sem isso não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um único pecado mortal que seja. Ademais, filho, se o Senhor permitir que te advenha alguma tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito e que talvez a tenhas merecido até. Além disso, se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para que nesta circunstância não te tornes pior por vanglória ou outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofendê-lo, valendo-te de seus dons. Olha que interessante. Como isso pode acontecer e como está diretamente relacionado àquilo que o Senhor fala hoje aos fariseus, porque não esqueçamos, eles foram profundamente agraciados por Deus com tantos dons e benefícios para cumprir a missão de educar, ensinar e conduzir o povo de Deus no caminho da piedade. E se tornaram no que se tornaram. Que grande desgraça! Receberam tantos dons do Senhor, mas viveram de tal forma esses dons para si que, corroídos pela soberba, pelo orgulho e pela presunção, abandonaram o seguimento de Deus e passaram a seguir eles próprios, acreditando que seria possível esconder-se de Deus sobre o mal que estavam realizando. Terrível, né? Vamos voltar ao texto. Ouve com boa disposição, filho meu, e piedade, o ofício da igreja, e enquanto estiveres no templo, cuida de não vagares os olhos ao redor, de não falar sem necessidade, mas roga ao Senhor devotamente que pelos lábios, quer pela meditação do coração, esteja sempre unido a Ele. Guarda o coração compassivo para com os pobres, infelizes e os aflitos, e quando puderes, auxilia-os e consola-os. Por todos os benefícios que te foram dados por Deus, rende-lhe graças para te tornares digno de receber maiores. Em relação aos teus súditos, sê justo até ao extremo da justiça,
sem te desviares nem para a direita nem para a esquerda para agradar os homens. E põe-te sempre, de preferência, da parte do pobre mais do que do rico, até estares bem certo da verdade antes de julgar. Procura com empenho que todos os teus súditos sejam protegidos pela justiça e estejam em paz, principalmente as pessoas eclesiásticas e religiosas. Ser dedicado e obediente à nossa mãe, à Igreja Romana, ao Sumo Pontífice como pai espiritual. Esforça-te, filho meu, por remover de teu país todo pecado, sobretudo aquele da blasfêmia e as heresias. Ó filho muito amado, dou-te, enfim, toda a bênção que um pai pode dar a um filho, e toda a Trindade, todos os santos te guardem do mal. Que o Senhor te conceda, filho meu, a graça de fazer sua vontade, de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, depois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim, e eu lhe estarei esperando para contigo bendizer ao nosso Deus. Que bonito! Que palavra de esperança e que firmeza na fé desse pai a orientar seu filho sobre tudo aquilo que é essencial para vivermos a vida segundo a vontade do nosso Deus. Agora vamos ouvir o que escreve São José de Calazans, presbítero, a respeito da educação. Um texto que pode ajudar a todos nós que trabalhamos com a educação dos jovens e dos adolescentes a aguçarmos a sensibilidade que já tivemos a chance de partilhar tantas vezes aqui, do quanto a experiência de fé ilumina o nosso modo de agir, mas também que somos chamados a testemunhar, sim, pelos gestos e pelo exercício da nossa profissão, aquela fé na qual estamos unidos. E dessa forma também terminaremos por transmiti-la aos nossos educandos e terminaremos por conduzi-los ao conhecimento da revelação que o Senhor reservou sob os cuidados da Santa Mãe Igreja. Escreve assim, São José de Calazans: ninguém absolutamente ignora de quanta dignidade, de quantos méritos se reveste o santo ministério, olha como ele chama, meus irmãos, o santo ministério de educar as crianças, especialmente aquelas mais pobres, para que, bem instruídas, possam alcançar a vida eterna. Pois ao dar-lhes a instrução e principalmente ao formá-las na piedade e na doutrina cristã, cuida-se ao mesmo tempo da saúde das almas e também dos corpos. Assim, exerce-se de certo modo o mesmo encargo que seus anjos da guarda, que cuidam de cada uma delas. Olha que imagem bonita! O educador comparado ao anjo da guarda, que se importa com o bem integral da criança, que se importa com o seu crescimento integral. Não só físico, não só intelectual, não só cognitivo, mas também o seu crescimento espiritual e a forma como vive as relações nessa vida, não de qualquer jeito, mas iluminadas a partir da fé. Além disso, aliás, me permitam esse corte, a gente compara muitas vezes as pessoas aos anjos, né? Como São José de Calazans está comparando agora. Só que a gente não pode ignorar que o anjo tem uma fé muito clara e muito bem definida. Ele só age em nosso favor e por nós, não pelos nossos belos olhos azuis e porque somos bonzinhos e simpáticos. Ele age em nome de Deus em nosso favor e cumpre a vontade do Senhor por nós. Então veja como o nosso anjo tem uma fé claríssima, uma compreensão da verdade perfeitíssima, não é por nada subjetivo, é muito objetivo no seu modo de agir e nos orienta na direção de Deus. E ele, como ser de uma natureza distinta da nossa, possui a capacidade do conhecimento da nossa natureza completa, significa que todas as ciências, todas as línguas e todo o conhecimento possível
pertence a eles, eles são capazes, possíveis a gente, eles são capazes de ter, e tudo isso eles colocam em favor do cumprimento da vontade de Deus em relação a nós. Para quê? Para que a gente viva a nossa vontade, para que a gente faça o que a gente quiser, para que a gente não se meta em confusão, para continuar vivendo de maneira confusa? Claro que não, né, meu irmão? Ele faz isso tudo para que a gente cresça na fé, para que a gente conheça a fé verdadeira e para que viva como eles. Para que viva cumprindo a vontade de Deus e não de um outro modo. Eles têm uma... Então, se você chama alguém de anjo, saiba disso. Porque quando você chama alguém de anjo, significa que você está também reconhecendo naquela pessoa não apenas uma presença divina qualquer, mas é presença divina segundo a fé da Igreja. Ou seja, a presença divina segundo a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz a uma profissão de fé clara e que nos leva a cumprir a vontade de Deus como o próprio Filho de Deus a cumpre e não de um outro modo. Então, se aquela pessoa é um anjo, não é um anjo só porque te defende dos perigos e te protege, te fala coisas boas e te faz ficar tranquilo e seguro, mas porque aquela pessoa te conduz na direção de Deus e de uma profissão de fé consistente. Somos chamados, sim, como educadores, a cumprirmos esse papel de anjo da guarda das nossas crianças, mas desse jeito aqui, e não de um outro jeito. Continuando. Além disso, dá-se-lhes a oportunidade de excelente ajuda. Não apenas se afastam os adolescentes do mal ao educá-los. Com maior facilidade e doçura, são atraídos e estimulados também a fazerem todo o bem, seja de que espécie for. Então, olha que interessante. O cuidado educacional também inspira as coisas boas que advêm desse testemunho de cuidar do outro. Isso é fundamental. A gente inspira o outro a se tornar, por exemplo, quando fazemos a escolha de cuidar da outra pessoa, isso em si já cumpre um papel importante, que é estimular o outro na direção do bem que nós estamos escolhendo e do bem que estamos propondo. Continuando. Vê-se que por meio deste auxílio, os jovens mudam para melhor, a ponto de não se distinguirem os que ainda estudam dos que já foram formados. A semelhança de jovens plantas, são os jovens mais facilmente levados para a direção que alguém lhes deseja imprimir. Mas se deixa endurecerem, sabemos que a possibilidade de moldá-los diminui muito. Na verdade, é preciso terem muita caridade, a máxima paciência e, sobretudo, caríssimos irmãos, profunda humildade, aqueles que assumem este ofício que exige cuidado contínuo de educar os jovens e de cuidar das crianças. Serão assim dignos de que o Senhor, invocado humildemente, os torne idôneos cooperadores da verdade, conforte-os no cumprimento da nobre missão e os enriqueça com o dom celeste, conforme foi dito. Aqueles que instruem a muitos na justiça serão como estrelas na perpétua eternidade. Que o bom Deus, pela intercessão de São Luís, rei de França, e de São José Calazans, nos ajude nessa belíssima tarefa de conduzir os nossos jovens, as nossas crianças, no caminho da verdade, de cumprirmos como anjo da guarda o papel de cuidadores que conduzem a Deus aqueles que são cuidados e, ao mesmo tempo, ouvindo as palavras do Senhor e o testemunho dos apóstolos, supliquemos a Ele a prontidão da fé para que possamos, em meio às nossas contradições, escolhermos sempre Cristo como centro da nossa vida e empenharmos todo o sacrifício que for preciso para permanecer com Ele e não permanecermos com as nossas próprias ambições. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão
de São Luís, rei de França, de São José Calazans e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.